Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à leitura deste livro, Vivendo entre Dois Tempos. Nós vamos iniciar o capítulo Deixar vir à minha mesa os pequeninos, não os embaraceis. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificação para que sempre quando eu poste conteúdo você os receba e também a curtir esse vídeo, para que o YouTube entenda que ele é relevante e possa distribuí-lo para ainda mais pessoas. Você pode me ajudar? Vamos continuar então a leitura do nosso livro? Deixar vir à minha mesa os pequeninos, não os embaraceis. Quem escreveu esse capítulo foi Irã Bernardes da Costa. Os textos bíblicos: Êxodo capítulo 12, versículos 1 a 28. Mateus capítulo 18, dos versículos 1 a 6. Capítulo 19, versículos 13 a 15. Lucas capítulo 22, versículos de 7 a 30. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14. E capítulo 11, versículos de 17 a 34. Em toda a minha vida cristã, até o ano de 1993, só vi a ceia do Senhor sendo ministrada e servida aos adultos. A partir daquele ano, me devotei a um exame das Escrituras Sagradas e de uma busca de uma justificativa teológica para a inclusão ou não das crianças à mesa do Senhor. Nessa busca, não encontrei referência bíblica alguma que explicitamente ordenasse ou proibisse a ceia do Senhor para as crianças. Entretanto, podemos fundamentar a prática desse sacramento para os pequeninos em vários textos bíblicos sobre os seguintes raciocínios. A ceia do Senhor no contexto histórico. A ceia do Senhor tem sua origem em Êxodo 12. Aqui a Páscoa era para ser celebrada em família. Caso a família fosse muito pequena, deveria juntar 2 ou mais para comerem os elementos daquela ceia, para que nada sobrasse. O Senhor Deus falou com Moisés e Arão no Egito. Ele disse: Este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Diga a todo o povo israelita o seguinte: no dia 10 desse mês, cada pai de família escolherá um carneirinho ou um cabrito para a sua família. Isto é, um animal para cada casa. Se a família for pequena demais para comer o animal inteiro, então o dono da casa e o seu vizinho mais próximo o comerão juntos, repartindo-o de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal deverá ser um carneirinho ou um cabrito sem defeito, de 1 ano. Vocês o guardarão até o dia 14 deste mês, e na tarde deste dia todo o povo israelita matará os animais. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas batentes dos lados e de cima das portas das casas, onde os animais vão ser comidos. Nessa noite, a carne deverá ser assada na brasa e comida com pães sem fermento e com ervas amargas. A carne não deverá ser comida crua nem cozida. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado na brasa. Não deixem nada para o dia seguinte e queimem o que sobrar. Já vestidos, calçados e segurando o bastão, comam depressa o animal. Esta é a Páscoa de Deus, o Senhor. Nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto os das pessoas como dos animais, e castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue nos batentes das portas será um sinal para marcar as casas onde vocês moram. Quando estiver castigando o Egito, eu verei o sangue e então passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por essa praga. Comemorem esse dia com festa religiosa para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Vocês e os seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Êxodos capítulo 12, versículos de 1 a 14.
Então entendemos que na sua origem a Páscoa era uma realização para a família, de acordo com o juízo de qualquer pessoa. Uma família padrão é formada por um pai, uma mãe e os filhos. Parece-me pouco provável que os pais realizassem aquela Páscoa, que mais tarde se tornou em uma festa, determinando a exclusão dos filhos. Essa Páscoa, inaugurada no Êxodo, atravessou toda a história da antiga aliança e chegou aos dias de Jesus, o qual o celebrou com o discípulo pouco antes de sua morte, identificando-a pelo mesmo nome que lhe foi dado no início, Páscoa. Objeções refutadas. Algumas há que negam às crianças a ceia do Senhor, sob a alegação de que são crianças, não podem examinar-se a si mesmas e não foram ainda batizadas. Bem, onde e quando o processo de salvação se inicia na vida de uma pessoa? Seria quando ouviu falar de Cristo a primeira vez? Quando chegou aos 12 anos de idade? Quando fez primeira comunhão? Quando foi batizado ou aspergido quando ainda infante ou imerso na adolescência ou na vida adulta? O processo salvífico pode ter início em qualquer ponto. Tudo fica debaixo da soberania de Deus. Os evangélicos se fixaram numa tradicional ortodoxia, tal que não admitem que alguém não batizado tome a ceia, pois esta é para os filhos de Deus, e para se tornar filho de Deus é preciso ser batizado. O batismo é um sacramento essencial, mas em lugar algum da Bíblia a ceia fica vinculada à condição de alguém ser batizado, pois o processo de salvação poderia estar sendo iniciado na vida de tal pessoa através da participação na ceia. Tanto o batismo como a ceia são ministrados para a remissão dos pecados. Para mostrar que Deus pode iniciar sua obra de salvação com qualquer dos seus recursos, temos o fato de Cornélio, um gentio, alheio às promessas, ter sido batizado com o Espírito Santo antes de descer às águas, como vemos em Atos. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus seguidores de Jesus que tinham vindo de Jope com Pedro ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus, pois eles ouviam os não-judeus falarem em línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus. Então Pedro disse: essas pessoas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizadas com água? Atos, capítulo 10, versículos 44 a 47. Uma coisa maravilhosa que tenho testemunhado em quase 50 anos de ministério são crianças ainda pequenas receberem o batismo com o Espírito Santo, falando em línguas e profetizando. Se elas recebem esse dom maravilhoso, como podemos nós negar-lhes a ceia do Senhor? Com todo carinho e respeito por todos os irmãos e irmãs que, porventura, tenham outro entendimento, reafirmo minha convicção de que um sacramento não se vincula a outro como pré-requisito, entre si na sua ministração e nos seus efeitos. No caso clássico de Cornélio e seu óquios, terem recebido o batismo com o Espírito Santo antes de serem sido batizados na água, o apóstolo Pedro teve que dar explicações e justificar o fato diante do colégio apostólico em Jerusalém, tendo sido duramente arguido. É claro que a sabatina não se deu por esse fato pontual, mas porque, como disseram os apóstolos, entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com ele. Atos, capítulo 11, versículo 13. Então, para maior clareza, é melhor ler toda a defesa de Pedro. Os apóstolos e os outros seguidores de Jesus em toda a região da Judéia souberam que os não-judeus também não haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, aqueles que queriam que os não-judeus fossem circuncidados o criticaram, dizendo:
Você ficou hospedado na casa de homens que não são circuncidados e até tomou refeições com eles. Então Pedro deu um relatório completo de tudo o que havia acontecido desde o começo. Ele disse: Eu estava na cidade de Jope e lá, enquanto estava orando, tive uma visão. Vi uma coisa parecida com um grande lençol que baixou do céu, amarrado pelas 4 pontas, e parou perto de mim. Eu olhei para dentro daquilo com atenção e vi animais domésticos, animais selvagens, animais que se arrastam pelo chão e aves. Depois ouvi uma voz que dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. Eu respondi: Isso não, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. Então a voz falou de novo do céu: Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e depois tudo aquilo voltou para o céu. Justamente naquela hora, 3 homens que tinham sido mandados de Cesareia para me buscar chegaram à casa onde eu estava hospedado. E o Espírito de Deus me disse que fosse com eles sem duvidar. Estes 6 irmãos da cidade de Jope também foram comigo, e todos nós entramos na casa de Cornélio. Então ele nos contou como viu na casa dele um anjo em pé que lhe disse: Mande alguém a Jope para buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele vai dizer como você e toda a sua família podem ser salvos. E Pedro continuou: Quando comecei a falar, o Espírito Santo veio sobre eles, como tinha vindo sobre nós no princípio. Aí eu lembrei que o Senhor Jesus tinha dito: É verdade que João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. De fato, os não-judeus receberam de Deus o mesmo dom que nós recebemos quando cremos no Senhor Jesus Cristo. E quem era eu para ir contra Deus? Quando ouviram isso, eles ficaram sem ter o que dizer e louvaram a Deus, dizendo: Então Deus deu também aos não-judeus a oportunidade de se arrependerem e ganharem a vida eterna. Atos, capítulo 11, versículos de 1 a 18. Bem, se Deus recebeu um gentil e o agraciou com o Espírito Santo em profusão e em seguida o recebeu também por meio do batismo nas águas, seria difícil concluir que Jesus incluiria também as crianças à comunhão na sua mesa? Não estando vinculada à necessidade de um batismo prévio, a ceia pode ser servida, portanto, às crianças, quanto aos adultos ainda não batizados presentes à cerimônia. A decisão de participar ou não do sacramento fica a cargo deles, uma vez iluminados pelas Escrituras Sagradas, que os exortam a que cada um examine-se a si mesmo e tome do pão e do cálice do Senhor. Caso decidam por assim fazê-lo, uma vez tendo se examinado com o auxílio da palavra de Deus ali ministrada, com a convicção de pecados e o arrependimento por obra e graça do Espírito Santo, o que impediria de tal pessoa render-se ao Senhor Jesus e confessá-lo como seu eterno e suficiente Salvador? Porque o ser humano, principalmente os religiosos, tem a tendência de apresentar sempre um Deus mais exigente, mais intransigente do que ele de fato seria? Vamos então terminando a leitura deste capítulo por aqui. Desejo a todos vocês um abençoado final de semana e até a próxima.